Eu nunca imaginei que uma visita rápida à casa da minha amiga pudesse mudar tanto minha percepção sobre amizade, confiança e limites. Aquele dia parecia comum, risadas leves, o cheiro de café recém-passado e a sensação de estar apenas cumprindo uma rotina de encontros que já se repetiam há anos. Mas, naquele instante, tudo mudou. Entrei na sala esperando encontrar minha amiga conversando com o marido dela na cozinha, talvez rindo de algo que só eles entendiam. Mas o que vi me paralisou. Ele estava ali, sozinho, e algo em seu comportamento. Algo na maneira como segurava o celular, na forma como olhava para a tela, deixou meu coração disparado. Não era apenas curiosidade, era aquele choque silencioso de perceber que o mundo, de repente, parecia diferente, mais intenso e perigoso ao mesmo tempo. Por um momento, fiquei parada na porta, segurando o café quente nas mãos, incapaz de decidir se devia ir embora, chamar minha amiga, ou simplesmente fingir que não tinha visto nada. Cada segundo parecia se alongar, e o silêncio da casa amplificava minha própria confusão. Eu sabia que estava testemunhando algo que não deveria. Algo que, se descoberto, poderia quebrar a confiança entre todos nós. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar o olhar. Era como se meus olhos tivessem vontade própria, atraídos por algo que eu sabia que não era meu para presenciar. Meu corpo inteiro se enrijeceu com a consciência do que estava acontecendo. Cada detalhe parecia gravado em minha mente. A postura dele, a expressão no rosto, a maneira como ele respirava, concentrado e vulnerável ao mesmo tempo. A incredulidade me dominava. Não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo, e, ainda assim, não conseguia desviar o olhar, pensei, sentindo uma mistura de choque, medo e uma estranha curiosidade que eu mesma não sabia explicar. O coração batia rápido, cada batida ecoando na minha cabeça. Eu me perguntava como deveria reagir, o que faria se minha amiga chegasse naquele instante, ou se eu poderia simplesmente me afastar sem ser notada. Mas, enquanto minha mente corria em 1000 direções, algo dentro de mim se aquietava, observando, absorvendo, registrando cada instante. Era um dilema que ninguém poderia preparar alguém para enfrentar. A sensação de estar entre a verdade e a moral, entre a curiosidade e a ética, me deixava paralisada. Eu sabia, naquele momento, que minha vida emocional e minha percepção de amizade jamais seriam as mesmas. E assim, ali, parada na soleira da sala, me percebi tomada por um misto de incredulidade e tensão, incapaz de mover-me, mas completamente consciente de que havia cruzado, sem querer, uma linha que jamais imaginaria atravessar. Depois daquele instante congelado na sala, fui me recolher ao meu próprio silêncio. Sentei-me no sofá da cozinha, tentando organizar os pensamentos que giravam dentro de mim como um turbilhão sem fim. A culpa apertava meu peito de um jeito que eu não sabia descrever. Eu sabia que não deveria ter visto aquilo, que não era meu papel, mas meus olhos, eles simplesmente não obedeceram. Porque meu coração batia tão rápido diante de algo que eu sabia que não deveria ver. Perguntei a mim mesma, quase em voz alta, como se quisesse que alguém, ou talvez só eu, ouvisse e me ajudasse a entender. Cada batida parecia aumentar a confusão dentro de mim. Eu me sentia traindo minha amiga apenas por estar ali, apenas por sentir a mistura estranha de choque, curiosidade e, confesso, uma atração difícil de nomear. Enquanto encarava o chão, percebi o quanto minhas próprias inseguranças haviam se infiltrado naquele momento. Minha vida vinha sendo marcada por rotinas previsíveis, conversas seguras e emoções contidas. E ali, diante daquela situação inesperada, senti uma vulnerabilidade que há muito não me visitava. Era como se o universo tivesse colocado meu coração diante de uma janela que eu jamais deveria abrir, e ainda assim, não conseguia desviar o olhar. A mente não parava. Pensava na minha amiga, no marido dela, no vínculo que acreditava ser sólido entre todos nós. Será que ele sempre foi assim? Será que minha amiga suspeitava de algo? E eu, onde me encaixava nessa equação de segredos e desejos? Cada pergunta aumentava a tensão, cada reflexão parecia me prender ainda mais naquela teia invisível de culpa e fascínio. Olhei para minhas mãos, apertando-as no colo como se pudesse encontrar alguma resposta ali, algum conforto que não vinha de lugar nenhum. Eu queria fugir, me afastar, desligar o mundo e esquecer o que havia visto. Mas, estranhamente, sentia-me incapaz de simplesmente apagar aquele instante da memória. Era como se algo dentro de mim quisesse absorver cada detalhe, registrar cada gesto e cada expressão daquele homem, mesmo sabendo que era errado. O silêncio da cozinha parecia amplificar tudo, meus pensamentos, meu coração acelerado,
a sensação de estar dividida entre ética e emoção. Eu me sentia perdida, vulnerável, consciente de que jamais poderia contar a ninguém o que sentia naquele momento. E, ainda assim, uma parte de mim não queria deixar de pensar, não queria deixar de sentir. Ali, naquele conflito silencioso, percebi que a vida, muitas vezes, nos coloca diante de dilemas que não têm respostas fáceis. E que o que sentimos, mesmo errado, é parte do que nos torna humanos. Mesmo depois de me recompor no sofá da cozinha, a imagem dele continuava viva na minha mente. Não era apenas o que eu tinha visto, era algo mais profundo, algo que sempre estivera ali, nas pequenas nuances, nos gestos sutis que, até então, eu jamais havia notado de forma consciente. Lembrei de como ele inclinava a cabeça ao ouvir alguém falar, do jeito como franzia levemente a sobrancelha quando concentrado, ou de como um sorriso inesperado iluminava o rosto dele por um segundo, rápido demais para ser esquecido. Cada detalhe, cada pequena expressão, parecia ganhar vida naquele instante que eu jamais imaginaria testemunhar. Cada gesto dele parecia mais intenso naquele instante, e eu sabia que não deveria sentir nada, pensei, sentindo um calor estranho no peito. Era uma mistura de fascínio e medo, uma atração proibida que eu não podia admitir nem para mim mesma. O que me perturbava mais não era a curiosidade, era a consciência de que estava sendo arrastada por algo que ia além da minha razão, algo que desafiava todos os limites que eu achava que tinha. Enquanto minha mente percorria cada gesto e cada olhar dele, senti um frio na espinha. Aquela mistura de fascínio e culpa era desconcertante. Eu sabia que o que sentia não era certo, que nada daquilo deveria existir, e ainda assim, havia uma força magnética me prendendo ali, incapaz de me afastar completamente. A lembrança do toque discreto que ele dava no braço da minha amiga, a maneira como ele gesticulava enquanto falava, até o timbre da voz, tudo parecia reverberar em mim de forma inesperada. Cada detalhe acendia um conflito silencioso, vontade de afastar-me, mas também uma estranha necessidade de observar, de entender, de sentir. Minha mente questionava: por que eu estava sentindo isso? Por que meu corpo reagia a algo que minha consciência sabia ser errado? Era um conflito silencioso, uma batalha interna entre ética e desejo, entre lealdade à minha amiga e o fascínio que aquele homem exercia sobre mim. Senti-me presa, como se estivesse flutuando entre mundos opostos. A razão me dizia para olhar para outro lado, para esquecer tudo e sair dali, mas uma parte de mim queria permanecer, querendo absorver cada segundo, cada gesto, cada expressão. Era um magnetismo que não podia ser ignorado, e, ao mesmo tempo, uma culpa que apertava o peito e me lembrava do limite que eu jamais deveria cruzar. E assim, naquele instante que parecia durar eternamente, percebi algo que nunca esperava admitir. A intensidade de um olhar, de um gesto, pode mexer com a alma de uma pessoa de maneiras que nenhum aviso ou moral poderia preparar. Eu estava ali, fascinada e confusa, consciente de que aquele momento ficaria gravado em mim para sempre. Enquanto me sentava no canto da sala, sentia o peso de cada escolha que poderia fazer. A situação me prendia como se estivesse em um labirinto sem saída, onde cada pensamento trazia mais culpa, mais tensão, mais confusão. Eu sabia que aquilo não era meu para presenciar, mas também sabia que, se saísse agora, poderia carregar para sempre o peso da dúvida. E se eu tivesse feito algo que pudesse impedir a dor de minha amiga? Sinto que traí minha própria amiga só por estar ali, só por sentir o que estou sentindo. Sussurrei para mim mesma, quase em um lamento silencioso. O peito apertava, a garganta secava, e a sensação de estar em território proibido crescia com cada minuto que eu permanecia ali. Cada gesto dele, cada olhar, cada detalhe da cena se inscrevia em minha memória com uma nitidez desconcertante, e eu não conseguia decidir se deveria fechar os olhos e sair ou permanecer, silenciosa, tentando entender sem julgar. Minha mente oscilava entre ética e curiosidade. Por um lado, sentia que precisava proteger minha amiga, avisar, intervir. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria apenas observar, absorver aquela complexidade humana que eu jamais imaginaria presenciar. O conflito moral me consumia, e eu percebia que, embora estivesse fisicamente parada, minha mente percorria caminhos infinitos, questionando intenções, consequências e sentimentos. Cada lembrança de momentos que minha amiga compartilhava comigo sobre o marido dela me invadia. Risos, gestos de carinho, confidências sobre planos e sonhos. E agora, de repente, eu estava diante de algo que parecia destruir aquela imagem perfeita que ela tinha construído, algo que testava minha própria noção de lealdade.
Era como se eu estivesse dividida entre o instinto de proteger e o desejo involuntário de compreender, de sentir, de observar o que acontecia sem filtro. O coração batia acelerado, a consciência gritava e a curiosidade insistia. O dilema era angustiante: intervir e arriscar revelar meu próprio envolvimento emocional naquela situação ou permanecer em silêncio, carregando sozinha a tensão, a culpa e a fascinação que não podia ignorar. Era um fio tênue entre lealdade e tentação, entre proteção e auto-engano, e eu sabia que qualquer escolha deixaria marcas profundas, tanto para minha amiga quanto para mim. E ali, imóvel, percebi que aquela era uma daquelas situações que ninguém prepara alguém para enfrentar. Um conflito moral que desafia o coração, a mente e a ética, deixando cada decisão envolta em ansiedade, culpa e uma estranha fascinação. Eu estava consciente de tudo isso, e mesmo assim, não conseguia me afastar. O silêncio da casa parecia amplificar cada batida do meu coração, cada dúvida, cada emoção proibida. E, naquele instante, percebi que aquela lembrança, aquela tensão, jamais sairia de mim. E que, de certa forma, eu já estava marcada por ela. O relógio parecia ter parado. Cada segundo arrastava-se com uma lentidão quase cruel, e eu sentia como se o mundo tivesse se resumido àquele instante. O silêncio da sala amplificava tudo: o leve ranger do assoalho, o som distante de um carro passando na rua, e, mais forte que qualquer outro, o turbilhão de pensamentos e emoções que me dominava. Por um instante, pensei em me aproximar, mas o medo e a culpa me paralisaram. Minhas mãos tremiam levemente, e eu percebi que meu corpo inteiro reagia de forma que não compreendia totalmente. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, uma mistura de fascínio, desejo e conflito moral que me deixava vulnerável como nunca. Sentei-me novamente, tentando organizar minhas ideias, mas cada tentativa parecia inútil. Eu sabia que qualquer ação poderia ter consequências irreversíveis. Intervir, e talvez magoar minha amiga ou criar um escândalo. Permanecer em silêncio, carregando sozinha a tensão, o fascínio, a culpa, ou ceder àquilo que meu coração, de forma imprudente, parecia querer. Cada escolha parecia igualmente proibida, igualmente pesada. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando ouvir apenas a mim mesma. Lembrei das vezes em que confiamos uma na outra, dos segredos compartilhados, das risadas e lágrimas que fortaleciam nossa amizade. E, ao mesmo tempo, não podia negar que havia algo naquele homem que sempre me despertou atenção. Um magnetismo que eu tentara ignorar, mas que agora me assombrava de forma quase insuportável. O coração batia forte, misturando ansiedade e antecipação. Eu me sentia à beira de um abismo invisível, sabendo que qualquer movimento, por menor que fosse, poderia me fazer cair em um território desconhecido. Cada gesto dele, cada expressão, cada detalhe da cena parecia me convidar a decidir, a agir, e, ao mesmo tempo, me lembrava de todos os limites que eu jamais deveria cruzar. Respirei novamente, percebendo que aquela era uma escolha apenas minha. Ninguém poderia tomar essa decisão por mim. Era o momento de confrontar meus próprios sentimentos, de admitir o que meu coração sentia, mesmo que isso me assustasse profundamente. E então, em meio à tensão sufocante, percebi algo essencial. Não era apenas sobre desejo ou curiosidade, era sobre consciência, lealdade e limites. Eu precisava decidir quem eu queria ser naquele instante, e como queria carregar as consequências de minhas ações. Por mais difícil que fosse, sabia que aquele momento definiria não apenas a noite, mas algo dentro de mim que jamais seria o mesmo. O mundo parecia suspenso, e eu ali, dividida entre ética e fascínio, entre coragem e medo, entre silêncio e ação. Após longos minutos imersa em meus próprios pensamentos, senti algo mudar dentro de mim. Era como se, ao confrontar cada sentimento confuso, cada atração inesperada e cada medo, eu tivesse finalmente espaço para respirar. O turbilhão de ansiedade e culpa começou a ceder lugar a uma clareza estranha, quase libertadora. Entendi que não podia controlar os desejos dos outros, só podia controlar o que eu faria diante deles. Essas palavras ecoaram em minha mente, firmes e precisas. Pela primeira vez naquela noite, percebi que a responsabilidade não era minha por aquilo que acontecia, mas sim por minhas próprias escolhas. Eu podia decidir agir com integridade, ou me deixar arrastar pelo fascínio momentâneo. Sentei-me ereta no sofá, olhando para a sala vazia à minha frente. As sombras dançavam pelas paredes sob a luz tênue, e parecia que até o ambiente compreendia a intensidade daquele instante. A decisão não seria fácil,
mas a clareza trazia consigo um peso de maturidade e autocompaixão. Eu não podia mudar o que tinha sido visto, nem controlar a moralidade dos outros, mas podia decidir a minha própria postura, e isso me dava um senso de poder silencioso, porém essencial. Refleti sobre minha amiga. Pensei em todos os momentos de confiança e intimidade que compartilhamos. Ela merecia lealdade, respeito e proteção. Eu podia escolher o silêncio, como forma de não interferir de maneira impulsiva, mas também podia escolher agir com cautela, buscando preservar sua felicidade sem perder minha própria integridade. A escolha era complexa, mas de alguma forma, sentia que estava caminhando para a direção certa. Ao mesmo tempo, reconheci minhas próprias vulnerabilidades. A atração, o fascínio, a curiosidade, tudo isso era humano. Era natural sentir-se atraído ou intrigado por algo proibido, mas era igualmente humano refletir, ponderar e decidir conscientemente. O segredo não estava em negar esses sentimentos, mas em aprender com eles, sem deixar que definissem minhas ações. Respirei fundo, sentindo um alívio crescente. Havia um aprendizado escondido em toda aquela situação. A vida era feita de escolhas difíceis, de momentos em que a ética se confronta com a emoção, e de instantes em que apenas a consciência plena podia guiar nossas ações. A clareza não eliminava a complexidade, mas tornava-a compreensível. E, naquele instante, percebi que poderia seguir em frente sem culpa, carregando a experiência como lição. A história da noite não precisava se tornar escândalo. Podia se transformar em reflexão, em maturidade, em reconhecimento de que o coração humano é vasto, confuso e, às vezes, surpreendentemente revelador. Senti um peso sair do peito, substituído por uma serenidade inesperada. Eu não tinha todas as respostas, mas sabia que poderia enfrentar cada consequência com consciência, e isso, por si só, já era libertador. O silêncio da casa parecia acolher meus pensamentos, agora mais claros, porém ainda carregados de emoções intensas. Eu sabia que cada escolha teria peso, que cada ação ou inação seria lembrada, não como julgamento, mas como lição. Era o momento de decidir não apenas o que faria naquela noite, mas que tipo de pessoa eu queria ser diante de desejos, tentações e limites. Decidi me afastar, mas nunca esquecerei aquele instante, e o que ele me ensinou sobre desejos e limites. As palavras soaram dentro de mim como uma espécie de mantra, repetindo o que eu já havia compreendido, que a vida raramente oferece respostas fáceis, e que a ética e a empatia podem coexistir mesmo nas situações mais complicadas. Respirei fundo, sentindo um misto de alívio e melancolia. Afastei-me da sala, sem olhar para trás, carregando comigo não apenas a imagem do que presenciei, mas também a clareza de que minha responsabilidade estava em minhas próprias ações. Eu não podia controlar os outros, não podia apagar o que vi, mas podia decidir como lidar com meus sentimentos e minhas escolhas. Enquanto caminhava pelo corredor silencioso, percebi que aquela experiência me ensinara algo essencial sobre a natureza humana. Que todos nós temos desejos que desafiam nossa razão, que somos vulneráveis a fascínios inesperados, e que, mesmo diante da tentação, a consciência e a compaixão podem guiar nossas atitudes. Eu aprendi que a força não está em ignorar os sentimentos, mas em reconhecê-los e agir com responsabilidade. Minha mente voltou à minha amiga, e senti uma onda de ternura e proteção. Ela confiava em mim, e eu sabia que deveria honrar essa confiança. Mas, ao mesmo tempo, compreendi que não precisava carregar culpa que não me pertencia. A vida é cheia de limites invisíveis, e respeitá-los é, muitas vezes, a maior demonstração de cuidado que podemos oferecer aos outros e a nós mesmos. Sentei-me no quarto, olhando pela janela para a cidade iluminada, refletindo sobre cada emoção que aquela noite despertou. Ansiedade, fascínio, conflito, clareza, alívio. Cada uma delas tinha seu lugar e sua lição. Eu podia sentir a maturidade brotando dentro de mim, uma sensação de empoderamento que vinha de compreender meus próprios limites e de aceitar a complexidade dos sentimentos humanos sem me perder neles. No final, percebi que não se tratava de culpa ou escândalo, mas de aprendizado. Aprendi sobre desejo, sobre responsabilidade e sobre a importância de escolher conscientemente, mesmo quando o coração quer ir por caminhos perigosos. E assim, com o coração mais leve, fechei os olhos e suspirei. Aquele instante permaneceria comigo, não como vergonha, mas como memória viva de que a vida nos coloca diante de dilemas difíceis, e que a coragem, a empatia e a clareza interior podem ser as melhores respostas que temos.